Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que falar da CPLP é, se calhar, um assunto complexo. Como veem, os meus colegas afastaram-se de mim da mesa, estão aqui a uma distância segura. Obrigado, senhor. E, portanto, talvez seja tão complicado falar do que é a CPLP no curto espaço de tempo que temos disponível, como falar do acordo nos 2 dias e meio, nos 2 dias que antecederam o dia que hoje se inicia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a possibilidade de terem desafiado o Secretário Executivo da CPLP para trazer este assunto para uma reunião que junta não apenas representantes dos Estados-membros da CPLP, mas também instâncias internacionais e colegas de outros serviços, o que nos permite também, ao mesmo tempo que explicamos o que é a nossa organização, torná-la mais visível e dar-lhe aqui um palco onde a cooperação futura sobre o acordo do BBNJ se pode inserir. A segunda palavra é uma palavra de reconhecimento pela excelência das apresentações que foram feitas até ao final do dia de ontem. Eu aprendi muito, como disse em 2 intervenções anteriores, eu cheguei ao acordo muito recentemente, mas estou muito entusiasmado com o texto em si, que acho um texto riquíssimo e que nos permitiu ter o debate que tivemos ao longo destes dias e, portanto, queria agradecer também todas as apresentações que foram feitas, sem exceção. Acho que o programa é riquíssimo e é muito completo e creio que só não compreendemos melhor o acordo e não levaremos para casa todas as ferramentas para o entender melhor e explicar às nossas administrações se de facto tivermos estados atentos, o que eu acredito que não foi o caso. Hoje vamos falar, é a parte final do nosso programa, vamos falar de cooperação e, acima de tudo, quais é que serão os próximos passos que, enquanto grupo, poderemos dar para consolidar no espaço da nossa comunidade esta matéria. E, para isso, eu gostaria de ou ganhar parte do tempo da intervenção com uma apresentação do que é a CPLP. E, nesta apresentação, ao prepará-la, eu procurei traduzir aquilo que pretendo vos dizer em alinhamento com o acordo. Porque, na leitura que fiz do texto, eu percebo que muitos dos dispositivos e instrumentos que o acordo prevê, bem como a maneira como a cooperação ou as linhas de cooperação que estão ali previstas se formulam, são muito, muito paritárias com a forma como a CPLP trabalha. E, portanto, sem mais delongas, iria começar dizendo que, na parte final de ontem, eu fiquei muito feliz com a apresentação da Júlia Veiga, porque, tendo aqui uma parte anterior da minha vida em que estive mais ligado ao setor universitário, eu fiz exatamente o mesmo que ela fez. E, se vocês virem o meu texto, está completamente esquadrinhado, com diferentes cores, na versão eletrónica e aqui em papel também. Isto para vos dizer, e o que eu tinha pensado dizer-vos, que já não vou fazer, é que ao longo de todo o acordo há uma panóplia de artigos que implicam e que traduzem aquilo que pode ser a nossa cooperação futura neste domínio. Mas chegaremos lá mais tarde para sermos mais parcimoniosos na utilização do tempo. Bom, quando se fala do que é a cooperação da CPLP, a maior parte das questões que se colocam dizem respeito, e que dizem respeito também aos próprios Estados-membros e aos pontos focais e às pessoas que se interessam pela CPLP, são estas 3 perguntas. O que é esta comunidade dos países de língua portuguesa? Como é que ela funciona? E como é que se processa a sua cooperação? E existem 3 palavras que nos permitem perceber como é que isto é possível. É que tem que existir muita coordenação, coordenação e coordenação. Nos seminários que nós fazemos para os nossos pontos focais de cooperação, este slide é sempre o primeiro que é apresentado, pois sem coordenação não é possível, de facto, existir um aproveitamento útil dos poucos recursos que a CPLP identifica, que os seus Estados-membros identificam, porque há outros compromissos com outras organizações internacionais, para fundamentar a nossa cooperação. Eu queria perguntar aos nossos tradutores, se eu falar muito depressa, eu sei que é um defeito meu, sinalizem para eu ir um pouquinho mais devagar, se faz favor. Muito obrigado. Portanto, coordenação é a palavra essencial. A CPLP, respondendo à primeira questão, na sua essência, o que é a CPLP? A CPLP, quando se diz que é uma organização multilateral, sim, não deixa de ser verdade, mas ela é, acima de tudo, uma organização que compreende os governos dos nossos Estados-membros. Ela tem uma componente intergovernamental. E esta componente intergovernamental é muito relevante, porque na ação que a CPLP desenvolve,
permite que Estados de dimensão pequena se possam projetar na agenda internacional numa dimensão muito superior àquilo que é a sua presença nessa agenda, e os Estados que já têm essa presença fiquem ainda com uma representação maior. Isto é permitido pela configuração transcontinental que a CPLP apresenta, à qual se junta depois um conjunto de países e organizações que permitem estabelecer uma rede de cooperação que é extremamente ativa e que trabalha essencialmente em rede em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. A CPLP é igualmente uma plataforma política e diplomática. E os exemplos mais felizes que eu vos posso dar sobre esta dimensão são a eleição de nacionais do espaço da CPLP para organizações de cariz internacional e com grande projeção. Naturalmente, conhecemos o exemplo do Secretário-Geral das Nações Unidas, mas talvez muitas pessoas à volta da mesa não saibam que a eleição do anterior diretor-geral da FAO, o professor Graziano da Silva, só foi possível por concertação da CPLP e porque, no caso específico, Portugal deixou de votar ao lado da União Europeia para votar ao lado dos Estados-membros da CPLP e dos países africanos, tendo permitido, assim, essa eleição. Mas também o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, que foi um embaixador brasileiro no mandato anterior, e vários outros nacionais dos Estados-membros da CPLP que se podem também aqui qualificar. Um dos juízes importantes do Tribunal Internacional do Mar, o Dr. José Luís de Jesus, também de Cabo Verde, enfim, por aí fora, são muitos os exemplos. Pois é uma plataforma de cooperação. É uma plataforma de cooperação porque, na sua essência, quando a CPLP se junta numa sala, a simples partilha das experiências entre os países, onde é traduzido o grau de avanço em determinados pontos, já traduz aquilo que aqui no acordo se fala, muitas vezes a transferência, se quiserem, estou a exagerar nos termos, da transferência de tecnologia. Isso é, de facto, muito relevante e vamos vê-lo de forma mais sistematizada daqui a pouco. Mais recentemente, com a introdução do chamado pilar económico, a CPLP apresenta-se também como uma plataforma de negócios e, claro, naturalmente, aquilo que é o vetor essencial que preside à criação da CPLP é uma plataforma linguística de aproximação das diásporas dos nossos Estados-membros e que traduz aquilo que é a riqueza cultural da nossa comunidade. Se olharem para aquele mapa, eu peço desculpa, a leitura pode não ser muito simples, mas eu vou tentar explicar. A azul conseguem perceber a localização geográfica dos Estados-membros da CPLP. A verde conseguem perceber todos aqueles 29 países que estão inscritos na coluna do lado esquerdo, países que beneficiam já do Estatuto de Observadores Associados da CPLP, e depois da coluna do lado direito tem 4 organizações internacionais que também já compreendem esse Estatuto, e a partir da mancha verde e da mancha azul consegue-se rapidamente inferir que o grau de interesse de trabalho com a CPLP é à escala global. Temos países presentes, como podem perceber, em 3 continentes diferentes, temos observadores associados presentes em 5, considerando também ali o Japão, em 5 continentes, e esta plataforma é uma plataforma de extrema riqueza e que já tem frutos para a CPLP e que deve ser aproveitada, do nosso ponto de vista, também nas dimensões de cooperação para a implementação do acordo BBNJ. A amarelo, finalmente, traduzimos os Estados que já manifestaram interesse em aderir à CPLP e, se tudo isto se concretizar, verifiquem que o conjunto de interesses económicos, de interesses políticos, de interesses culturais, de interesses estratégicos que é possível trabalhar quer bilateralmente pelos Estados-membros da CPLP, no relacionamento que já têm com estes países, quer do ponto de vista da comunidade e ainda do ponto de vista da integração regional de cada um destes países, é absolutamente riquíssimo. E o próximo slide vai-vos dar justamente conta disso mesmo. Como todos os Estados-membros da CPLP pertencem a grupos de integração regional e desempenham nesse contexto já um papel muito relevante, nós estamos a falar de um espaço de cerca de 820 milhões de pessoas, congregando as organizações regionais às quais os Estados-membros pertencem
sendo que no espaço da CPLP, de acordo com as estatísticas, estaremos próximos dos 260 milhões, um espaço muito riquíssimo para projetar interesse estratégico da comunidade e da visão da CPLP à escala global. Isto permite também, muitas vezes, que os próprios interesses bilaterais dos Estados-membros, em contextos de multilateralidade, possam também ser promovidos, desde que essa agenda, obviamente, também possa interessar a outros países por arrastamento, digamos assim. Então, tudo isto é um potencial que eu não queria deixar de exemplificar nesta primeira momento da apresentação. Quando se fala da cooperação da CPLP, há aqui um grande desafio que resulta dos nossos estatutos. É que os nossos estatutos dizem que a cooperação se faz em todos os domínios. E isso é mesmo verdade. Eu sou diretor de cooperação há 17 anos e creio que neste momento haverá muito poucos setores nos quais a CPLP não tenha já uma rede de cooperação estabelecida. Eu não consigo lembrar-me assim de nenhum setor onde isso ocorra e, portanto, é de uma riqueza absoluta. Isto faz com que a nossa cooperação possa ser dita ou ser traduzida como uma cooperação de A a Z. Todos os setores estão efetivamente incluídos. Este pilar da cooperação é um pilar que tem permitido um envolvimento gradual de todos os Estados. Não há Estados com maior capacidade do que outros. A cooperação não se faz só com recursos financeiros e é esta riqueza que tem permitido que a agenda comum de trabalho possa avançar. Exemplo muito claro. O setor da saúde, que é um setor diferente deste que estamos aqui a analisar, para que possam perceber. Durante o período da pandemia, como sabem, com o confinamento, as administrações e a circulação e o espaço aéreo estava encerrado, nós fizemos cerca de 18 reuniões dos Institutos Nacionais de Saúde da CPLP. Estamos a falar, no caso do Brasil, da Fiocruz, por exemplo, de Portugal, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, de Cabo Verde, do Instituto Nacional de Saúde, de Angola, Moçambique, os diferentes institutos, que a cada 15 dias se reuniam em plataforma virtual e no qual partilhavam os avanços em termos daquilo que era a negociação internacional para a aquisição de vacinas e outros insumos para atacar a pandemia, bem como os processos de regresso à escola, de desconfinamento por aí fora. Tudo isto custou 0 euros à CPLP, custou o tempo dos diretores nacionais dos institutos de saúde. O cálculo para a nossa comunidade não consigo calcular, porque se traduziu, por exemplo, em processos como o seguinte: quando Cabo Verde e a Guiné-Bissau tiveram que negociar as vacinas que iam receber no seu país, estavam melhor preparadas para saber quais seriam as tipologias do lote que deveriam negociar, quais eram os preços que os outros Estados-membros tinham pago e quais eram as tipologias de negociação que tinham sido desenvolvidas. Isto foi uma cooperação muito forte, custou 0 euros à CPLP, 0 dólares, e teve uma tradução riquíssima e que é incalculável para os nossos Estados-membros. Tudo isto, naturalmente, tem que ver com um cenário que foi sendo amadurecido. A CPLP, ao longo da sua história, desenvolveu diferentes momentos estratégicos em que configurou os desafios da cooperação. Isto começou em 98 como um Acordo Geral de Cooperação no âmbito da CPLP, foi evoluindo, não me vou referir a cada um deles, porque senão seria extremamente fastidioso, mas em 2019 foi aprovado o último enquadramento estratégico, que é o documento estratégico de cooperação da CPLP, que nos leva até 2026. Nesse enquadramento estratégico, nós realçamos o facto da CPLP, ao longo deste percurso, ter passado a traduzir as suas visões estratégicas também em áreas setoriais por planos estratégicos de cooperação da CPLP para esses setores. São inúmeros, aquele que nos interessa, ou talvez aqueles que nos interessem mais no espaço em que estamos, é de facto a Estratégia dos Oceanos da CPLP, aprovada em 2010, e que, tendo sido um documento tão inovador e tão precursor em 2010, quando foi aprovado, porque já falava do desenvolvimento sustentável dos mares, ainda antes de existir a Agenda 2030, tem-se mantido na sua essência como foi aprovado, e quero também realçar o Plano Estratégico de Cooperação em Ambiente da CPLP, aprovado em 2014 em Maputo, que traduz também nos seus enquadramentos vários eixos que são pertinentes para o trabalho que aqui foi feito e que continuará a ser desenvolvido. Isto tudo está hoje alinhado com a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, como não pode deixar de ser. Todos aqueles planos estratégicos têm ou implicam uma ligação funcional na sua articulação com a Agenda 2030 e isto tem também um enquadramento superior, ou seja,
quando se fala da cooperação da CPLP, ela obedece à orientação estratégica de médio prazo da nossa comunidade, onde o setor dos oceanos é identificado como um setor prioritário. E, portanto, temos também este enquadramento com os instrumentos gerais da CPLP. O documento estratégico da CPLP, aprovado em 2019, que leva até 2026, por uma questão de oportunidade, fez uma análise de tudo que no ciclo anterior tinham sido boas atividades da CPLP, com impacto e com sustentabilidade na implementação de implementação nos nossos Estados-membros, e escolheu 11 áreas temáticas. Nestas 11 áreas temáticas não vem ali o setor dos mares e dos oceanos, apesar de ele estar no enquadramento geral da CPLP, o que não significa, e isto está escrito no próprio documento estratégico, que todos os setores que ali não se encontram inscritos não sejam alvo de cooperação. O que é que ocorre, e isto é já caminhando depois também para as conclusões da parte final desta minha apresentação, para que o setor dos mares não esteja ali. O setor dos mares teve uma preponderância extraordinária na agenda da CPLP, até que a determinado momento, por questões estratégicas associadas às presidências da CPLP, aos ciclos das presidências da CPLP, não se realizou com a periodicidade esperada a reunião dos ministros dos assuntos do mar. E o processo decisório da nossa comunidade vem dessas reuniões, das reuniões dos ministros setoriais. Cabo Verde, na sua presidência, trouxe o tema dos oceanos para a agenda com muita força, realizou a reunião dos ministros dos assuntos do mar, mas desde a presidência de Cabo Verde que essa reunião perdeu um bocadinho de fogo. Depois, na presidência angolana, voltou a ter, com a aprovação, inclusivamente, de um instrumento muito relevante de combate à pesca ilegal e não declarada, um instrumento que a CPLP assinou da pesca e de combate à pesca INN, mas no documento estratégico de cooperação, se forem analisar e fazer uma leitura fina, ele não aparece nas 11 áreas prioritárias. Como vos disse, e volto a repetir, para que fique claro, o próprio documento diz que não estarem ali inscrito um ou outro setor não impede, antes pelo contrário, incita a que a cooperação seja desenvolvida para que na próxima revisão estratégica ele possa ser apresentado como um documento orientativo ou orientador, se quiserem, para fomentar a cooperação nessa área. Tudo isto está inscrito num documento que a CPLP tem, que é de consulta pública, que é o Manual de Cooperação, onde estão todas as regras para trabalhar com a CPLP. O link onde esse documento pode ser descarregado está ali na apresentação. E ainda agora, para um aspecto mais prático, como é que a orgânica de cooperação da CPLP funciona? A governação da cooperação da CPLP assenta num trabalho conjunto entre os órgãos que ali estão inscritos. E os órgãos que ali estão inscritos são a reunião dos pontos focais de cooperação, que é um órgão da CPLP criado especificamente para atender o pilar de cooperação e onde tem assento as agências de cooperação nos Estados-membros onde elas existem, no caso concreto pelo Brasil, a Agência Brasileira de Cooperação, no caso concreto de Portugal, o Camões. Os outros países não têm agências de cooperação criadas ainda a este nível, portanto, quem se senta nestas reuniões são os representantes dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros que coordenam os gabinetes CPLP nos respectivos setores. Depois temos as reuniões ministeriais setoriais e, como vos disse, existem cerca de 17 áreas configuradas em setores ministeriais. Vamos reter a dos assuntos do mar e as do ambiente como talvez as mais pertinentes para o nosso exercício. O Secretariado Executivo da CPLP, onde eu trabalho, que se quiserem vou fazer uma comparação muito exagerada, mas para que possam perceber, porque são bem mais visíveis do que a CPLP. Imaginem a CPLP como sendo a União Europeia e o Secretariado Executivo como sendo a Comissão Europeia, para perceber um bocadinho a dimensão do trabalho que nós fazemos. Sendo certo que o nosso poder de iniciativa é muito mais reduzido do que aquele que a Comissão Europeia tem, mas a nossa principal função é dar seguimento, acompanhar a execução das deliberações aprovadas pelos órgãos da CPLP e permanentemente recordar os Estados-membros dos compromissos que assumiram nesse contexto para que a agenda possa seguir. E depois temos, se quiserem, um comitê de pilotagem, que é o Comitê de Concertação Permanente, que é constituído pelos embaixadores de todos os Estados-membros da CPLP acreditados junto da organização. Alguns Estados-membros têm embaixadores especificamente dedicados para a CPLP, outros, os embaixadores acreditados junto do Estado português, também desempenham essas funções.
A criação de missões diplomáticas especificamente para atender os assuntos da CPLP é naturalmente uma prova também do interesse estratégico que os países que as criaram têm no seu relacionamento com a comunidade e isso tem que ser altamente valorizado. O Comitê de Concertação Permanente reúne-se com uma periodicidade mensal, de forma ordinária, obtecendo uma agenda que é acordada por consenso, que é a regra geral da CPLP, e todos os meses os embaixadores se sentam numa mesa mais ou menos com uma disposição como esta, analisando aquilo que é a nossa agenda. As reuniões ministeriais setoriais têm uma periodicidade de realização bienal, devem-se realizar a cada 2 anos, e são momentos em que marca a transição da presidência da reunião ministerial do ciclo anterior para o novo ciclo. Isto é um pouquinho mais difícil de explicar. A presidência da CPLP é assumida numa dada data, mas as reuniões ministeriais setoriais têm presidência ainda do Estado que teve a presidência no ciclo anterior. E à medida que o Estado-membro que tem a presidência da CPLP realiza as reuniões, vai assumindo paulatinamente a presidência das setoriais. Isto permite uma melhor preparação dos trabalhos, uma passagem mais tranquila dos assuntos e uma continuidade no tratamento dos mesmos. A reunião dos pontos focais de cooperação é um órgão que se reúne de forma ordinária a cada 6 meses e de forma extraordinária, bem como todos os outros órgãos, sempre que a agenda assim o imponha. Tudo isto se traduz naquilo que nós chamamos como o ecossistema da cooperação da CPLP, que nesta figura eu vou tentar explicar de forma tão resumida quanto possível. Se nós verificarmos, e começando pela parte de baixo do slide, nós temos, obviamente, a noção de que a agenda da CPLP é imprimida por aquilo que são as decisões dos órgãos políticos, nomeadamente pelo Conselho de Ministros e pela Conferência de Chefes de Estado e de Governo. Essas decisões e essas orientações implicam que aquela engrenagem que ali está traduzida pelo documento estratégico de cooperação e pela visão estratégica da CPLP possa operar, põe a máquina em funcionamento e é ainda alimentado com o combustível que vem das presidências da CPLP, com os seus programas temáticos, e tudo isto depois se traduz em deliberações que são levadas aos órgãos que há pouco mencionei, os ministeriais, os pontos focais de cooperação, o Comitê de Concertação Permanente, por aí fora, que depois se traduzem numa operacionalização dos instrumentos práticos que nós temos para atuar, que são planos estratégicos, como já vos disse, e depois programas, projetos e ações pontuais, aprovadas por cada um destes órgãos. Se atentarem agora neste quadro, nós verificamos que, vendo essencialmente a mesma apresentação, mas de um modo mais, digamos, por fase de aprovação, que nós passamos de um nível estratégico para um nível operacional, em que os documentos de orientação traduzem depois ações em concreto que se refletem em projetos que são implementados. Estes projetos são apoiados pelo instrumento financeiro que a CPLP tem, que tem o mesmo nome, curiosamente, do nome que foi encontrado no acordo, que é o Fundo Especial da CPLP, neste caso, e isso também é um fundo internacional, criado com um regimento específico, aberto à contribuição quer de órgãos públicos, quer de órgãos privados, e que acolheu, como foi dito na intervenção do Secretário Executivo na abertura destes trabalhos, uma generosa contribuição da Fundação Oceano Azul para que esta reunião possa ter lugar e que nós valorizamos e agradecemos. Agora, recordando, para perceberem como é que estes assuntos também vão entrando, o tal combustível que entra ali na engrenagem da cooperação da CPLP funciona, de 2012 até 2023, os temas das presidências sucessivas da CPLP. O tema da presidência moçambicana, de 2012-2014, foi a CPLP e os desafios da segurança alimentar. O tema da presidência de Timor-Leste, no ciclo de 2014-2016, foi a CPLP e a globalização. O tema da presidência brasileira de 2016-2018 foi a CPLP e a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O tema da presidência cabo-verdiana foi as pessoas, a cultura e os oceanos. Primeira vez que, na configuração temática de uma presidência, o tema oceanos foi inscrito de forma muito clara. O tema da presidência angolana foi construir e fortalecer um futuro comum e sustentável, e o atual tema da presidência de São Tomé e Príncipe, a juventude e a sustentabilidade. Portanto, se nós quisermos fazer aqui uma análise
enfim, semântica, estratégica, de orientação, veem que os temas têm uma certa continuidade e o que permite que a CPLP, no seu enquadramento estratégico aprovado, começado a trabalhar durante a presidência de Timor-Leste e depois aprovado já no espaço da presidência brasileira, mantenha esta atualidade e esta capacidade de capilarmente traduzir uma orientação de ordem geral para os diferentes órgãos da comunidade. Bom, recordando as 11 áreas temáticas que há pouco ali foram mencionadas, nós temos o ambiente e as alterações climáticas como um dos setores prioritários. Já vimos que a questão dos oceanos não está definida nestas 11 áreas temáticas. E agora recordando a orgânica da CPLP para explicar como é que cada um de vós aqui à volta da mesa se insere nesta orgânica. Se repararem, nós temos um órgão de topo, que é a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, e depois, num nível mais operacional do ponto de vista político, o Conselho de Ministros, que traduz as suas orientações para a reunião dos pontos focais de cooperação, para o Comitê de Concertação Permanente e para o Secretariado Executivo, isto num nível operacional, digamos, das deliberações políticas, e depois, do lado direito, num nível mais prático, as reuniões ministeriais setoriais da CPLP. Existe ainda como órgãos da CPLP a nossa Assembleia Parlamentar, que junta os diferentes parlamentos dos nossos Estados-membros, com quem cada um de nós vai ter que colaborar muito intensamente, atendendo aos regimes jurídicos dos nossos Estados-membros. Isso pode implicar que, em algumas circunstâncias, sejam os Parlamentos Nacionais a vir a aprovar e ratificar o acordo da BNJ. Não consigo agora fazer esta leitura cruzada de todos os ordenamentos jurídicos, mas na maior parte deles, dada a sua semelhança com o caso português, isso poderá ocorrer. E para que esta orgânica funcione, lá está, isto só resulta se existir muita coordenação permanente entre todos estes órgãos. Então, em que órgão é que se fazem representar os pontos focais setoriais? Vamos imaginar que se reúne a reunião de ministros dos assuntos do mar e essas reuniões, como todas as outras, são essencialmente precedidas por reuniões técnicas de pontos focais. Depois, os pontos focais inserem-se no espaço do órgão reuniões ministeriais setoriais. É ali, naquele momento, que a agenda é identificada, que é trabalhada e que um conjunto de novas propostas ou deliberações são consolidadas a nível técnico e são depois submetidas à apreciação da reunião de ministros. Portanto, todo o trabalho que nós podemos fazer no futuro a seguir à reunião aqui de Lisboa, implica provavelmente um dispositivo, que eu explicarei no final da apresentação, como sugestão que deixo para os próximos passos do trabalho a desenvolver. Então, as senhoras e os senhores que representam aqui os vossos Estados-membros, se forem indicados como pontos focais para seguir o acordo da BNJ e se ele, porventura, tiver espaço de trabalho, como acredito que venha a ter na reunião dos ministros de Assuntos do Mar, é ali que a agenda depois será acionada. A questão seguinte é em que órgão, então, é que os pontos focais podem apresentar projetos para, enfim, preparar, consolidar, apresentar às vossas administrações, às vossas devidas circunscrições, aquilo que é o BBNJ, sensibilizar, por aí fora. Bom, existem 3 órgãos aos quais podem ser apresentados projetos. Há as reuniões ministeriais setoriais da CPLP, ao Comitê de Concertação Permanente e à reunião dos pontos focais de cooperação. O modelo para a apresentação dos projetos é o mesmo, ele está disponível no portal da CPLP, de consulta pública, bem como as respectivas regras para o seu preenchimento, embora os níveis de decisão de cada um destes órgãos sejam distintos entre si. Se os pontos focais, numa reunião técnica, identificarem um projeto de interesse comum, e estes projetos de interesse comum para a CPLP é obrigatório, de acordo com as nossas regras, que envolvam, no mínimo, sempre 3 Estados-membros. Se apresentarem um projeto às reuniões ministeriais setoriais, a reunião ministerial setorial traduz esse projeto no plano de ação dessa ministerial, pode não ter a capacidade de financiar o projeto na sua totalidade, mas tem que fazer um esforço para identificar pelo menos 60% do recurso necessário para o orçamento identificado. E pode tentar obter os 40% que faltam num contacto direto com os demais órgãos que ali estão mencionados, com o Comitê de Concertação Permanente e com os pontos focais de cooperação. O fundo para financiar estes projetos é o Fundo Especial da CPLP, não existe outro.
Este Fundo Especial da CPLP tem, todavia, uma questão técnica que a mim, enquanto diretor de cooperação, me preocupa e que eu há 17 anos que menciono, mas faço o meu trabalho e os Estados-membros fazem o trabalho deles naturalmente. É que o fundo é um fundo aberto a contribuições voluntárias, não obriga a qualquer contribuição, enfim, de um determinado número pré-estabelecido. O que significa que os Estados-membros não têm um mecanismo de obrigação de contribuir para o fundo. O que é que resulta daqui? Dificuldade de previsão da existência de recursos para fazer uma programação plurianual mais sistemática e com identificação, a partir de existindo uma identificação de necessidades, podendo depois hierarquizá-las por ordem de prioridade. Então isso é a primeira dificuldade do Fundo Especial. A segunda dificuldade do Fundo Especial é que não existem nessas contribuições voluntárias, esta obviamente decorre da primeira, não existem nessas contribuições volumes muito significativos para que, por exemplo, a reunião dos pontos focais dos assuntos do mar candidatem um projeto, imaginem, superior a 200, 300 mil euros. Se o fizerem numa determinada circunstância e se ele for aprovado, o montante disponível do fundo fica praticamente aplicado. Não há disponibilidades muito relevantes. Apesar de, se nós juntarmos o somatório dos diferentes projetos em execução neste momento na CPLP e com as diferentes contribuições, estamos a falar de 6,5 milhões de euros neste momento em aplicação em projetos que decorrem nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, há sempre esta dificuldade. O que as regras gerais da CPLP implicam é o seguinte: o órgão a partir do qual é identificado uma determinada necessidade, que se traduz num projeto, deve realizar um esforço para identificar 60% do orçamento. Porque é que esta regra foi identificada? Porque, habitualmente, estas propostas de projetos iam ao Comitê de Concertação Permanente ou à reunião dos pontos focais de cooperação com 0 euros de contribuição. E como quem aciona recursos naqueles dois órgãos são essencialmente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério dos Negócios Estrangeiros começou a dizer, mas é impossível, nós não temos capacidade orçamental para satisfazer todo este conjunto de necessidades e é necessário que as áreas setoriais se comprometam neste esforço não apenas político, mas também financeiro, de traduzir as suas necessidades em projetos. Isto, obviamente, como imaginam, resulta de um amadurecimento do debate e para chegar a este ponto demorou alguns anos, mas neste momento é assim que está estruturado o sistema. Passando para o slide seguinte, então em que setor ou órgão é que se devem identificar recursos para financiar as propostas? Aquilo que eu vos acabei de explicar, ao fim e ao cabo é o que está neste slide, das reuniões ministeriais, um valor tendencialmente superior a 60% do orçamento, e os órgãos que estão ali sublinhados com aquele círculo a vermelho, não é bem um círculo, é uma elipse, com um cofinanciamento de 30%, podem apresentar um cofinanciamento de 30% a 40% do total do orçamento. Bom, o Comitê de Concertação Permanente eu já vos expliquei o que é, as reuniões ministeriais, enfim, naturalmente têm todas elas o seu regimento específico, que obedece a um regimento geral da CPLP. Quem se senta nas reuniões ministeriais são os ministros ou os seus equivalentes nos diferentes setores. A regra da decisão é o quórum, é o consenso, perdão. O quórum mínimo para que esse consenso seja obtido é de 6 Estados-membros, portanto, se uma reunião não tiver à partida 6 Estados-membros, ela não deverá realizar-se, porque não consegue deliberar. Isto nas reuniões ministeriais. Nas reuniões técnicas, a regra do quórum nós traduzimos, mas não há nenhum dispositivo que diga que uma reunião técnica tem que ter o mínimo de 6 Estados-membros, mas nós obedecemos essa regra na mesma. E é nas ministeriais que se definem planos estratégicos e os diferentes planos de ação. Isto já vos tinha dito, portanto também poderíamos avançar. A reunião dos pontos focais de cooperação, também já vos expliquei, quem se senta neste órgão e quais são as suas atribuições, e portanto ficará também disponível depois na apresentação para uma melhor consulta, e entraríamos agora naquilo que, começando a estreitar, imaginem um funil, estamos a chegar àquilo que nos interessa. Reunião de Ministros dos Assuntos do Mar. Já sabemos, a reunião de ministros é um órgão, e o que é que tem estado a ser debatido nestas reuniões de Ministros dos Assuntos do Mar? Bom, desde logo, eu gosto muito daquela expressão que, a determinada altura, numa proposta de intervenção que foi solicitada, surgiu, da inspiração do momento,
e quer dizer que a CPLP é oceano. Eu acho que isto traduz muito bem aquilo que é a nossa comunidade. De facto, a nossa comunidade, para além da língua, é oceano, e talvez antes da língua já era oceano. E esta dimensão esteve sempre presente e acredito que continuará a ser um dos elementos mais unificadores da nossa comunidade. E é por isso mesmo que na estratégia dos oceanos da CPLP, no preâmbulo, os ministros identificaram logo em 2010, quando este instrumento foi aprovado, que o potencial de cooperação neste domínio é absolutamente fundamental para incrementar o desenvolvimento sustentável e a economia dos nossos Estados-membros. E que para isso é necessário promover uma gestão adequada dos recursos e que esses recursos, sendo geridos de forma adequada, contribuem para a estabilidade dos nossos Estados-membros e para o fortalecimento do relacionamento entre os Estados-membros da CPLP. E reparem que esta comunidade é tão sui generis que, apesar dos Estados-membros não terem continuidade geográfica entre si, esta proposta de redação prevalece. Ou seja, neste caso, a fronteira geográfica que não nos junta em terra é subsumida naquilo que é o mar, que nos junta de facto a todos, e portanto a riqueza desta deliberação política passa também por isso mesmo. A reunião dos ministros dos Assuntos do Mar, nas suas últimas 3 reuniões, se quiserem, durante a presidência cabo-verdiana, durante a presidência de Cabo Verde e de Angola essencialmente, trouxe para a agenda 3 temas que são os temas que estão em cima da reunião de ministros e que preocupam, eu traduzi em grandes linhas naturalmente, a temática das alterações climáticas, a da sobrepesca e a da poluição, particularmente a questão da poluição por plásticos. Estes são, digamos, os 3 grandes tópicos, se nós olharmos para as últimas declarações ministeriais, que conseguimos resumir, declarações ministeriais dos ministros dos Assuntos do Mar, bem entendido, que conseguimos resumir em termos daquilo que tem sido o conjunto das preocupações políticas e das deliberações daí resultantes. Esta reunião de ministros, entre outros assuntos, tem salientado vários pontos, eu creio que a maior parte deles altamente relevantes para o trabalho que foi feito aqui ao longo destes 2 dias e que permite ganhar ancoragem para o nosso trabalho futuro. A reunião dos ministros dos Assuntos do Mar tem salientado, logo à cabeça, a importância da conservação e do uso sustentável do oceano. Ora, nada se pode alinhar mais com aquilo que o próprio acordo BBNJ pretende e com aquilo que são os objetivos desta primeira capacitação dos nossos Estados-membros. Depois, a reunião dos ministros tem também salientado a extrema urgência em que se incrementa a proteção da biodiversidade do meio marinho. Bom, entramos então aqui num aspecto altamente relevante também do acordo do BBNJ e que inclusivamente dá nome ao próprio acordo. Por outro lado, a reunião de ministros também nos tem dito que, a nível regional e a nível global, as medidas que devem conduzir à proteção da diversidade biológica marinha devem ser asseguradas dentro e fora da jurisdição nacional. Então, isto leva-me a pensar que até este momento, que os nossos ministros dos Assuntos do Mar, quando proclamaram esta sua intenção traduzida nas últimas declarações ministeriais, provavelmente estariam a pensar, dado que o acordo foi negociado ao longo deste período de tempo tão longo, que provavelmente, no momento em que ele fosse concluído, e a última reunião de ministros dos Assuntos do Mar aconteceu, ainda o acordo não tinha sido concluído, mas estariam já os ministros a pensar que a cooperação futura da CPLP nesta área se alinharia muito por aquilo que o acordo BBNJ veio a traduzir. E parece-me que foi uma decisão muito interessante e, do ponto de vista perspectivo, muito alinhada com aquilo que já estamos a fazer nestes 2 dias. Mas as reuniões têm também, ou trouxeram ainda outras observações. É que é necessário promover a boa governação dos oceanos através do reforço da coordenação, da cooperação e do diálogo intersetorial. E estas 3 expressões ao longo do acordo são repetidas 23 vezes. E, portanto, isso significa que existe aqui um alinhamento que me parece perfeito e que, se mais justificações fossem necessárias, o facto de este órgão da CPLP já ter deliberado nestes termos nos dá todo o espaço para continuarmos a desenvolver cooperação neste domínio. Mas disseram ainda mais, e estes já são aspectos mais práticos. Manifestaram a sua preocupação com o lixo marinho, muito nitidamente uma preocupação com os pequenos estados insulares em desenvolvimento
e, numa lógica jamais de olhar para o futuro e para o novo pilar económico que a CPLP veio, entretanto, a criar, a questão do potencial do oceano para a produção de energia renovável e o desenvolvimento da economia azul. Mais recentemente, isto deriva de um instrumento que a CPLP, entretanto, aprovou. A reunião ministerial analisou a questão dos efeitos que podem resultar da prática da pesca ilegal não declarada e não regulamentada, e o papel que o oceano desempenha na projeção internacional da CPLP. Este é, aliás, um dos eixos fundamentais do plano de ação em curso, bem como da própria estratégia dos oceanos. E depois volto a apelar à questão da coordenação, da cooperação e da coordenação, não irei salientar isso. Voltei para trás. Voltando à estratégia da CPLP para os oceanos, então o instrumento prático que foi aprovado para dar corpo a esta orientação, a esta visão estratégica, já vos disse, portanto repetiria apenas para efeitos de sistematização, foi aprovado em 2010, 5 anos antes da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esta estratégia definiu como princípio basilar para a sua concretização o desenvolvimento sustentável nas suas 3 dimensões. É um instrumento que, no seu âmago, procura projetar a partilha de experiências e a concertação política em matéria de governação e de coordenação interministerial nestes domínios, e é o instrumento primordial que orienta a cooperação da CPLP nesta área. E, portanto, também a estratégia dos oceanos da CPLP, em 2010, portanto, há 14 anos atrás, orienta e dá espaço e palco para que o trabalho de cooperação que queremos aqui desenvolver possa prosseguir, e é muito fácil encontrar o alinhamento com aquilo que ali ficou traduzido. O plano de trabalho 2022-2024 para a implementação da estratégia, aprovado na 5ª reunião dos ministros, em maio de 2022, também identifica necessidades que nos dão esse espaço. Diz este plano de trabalho que a CPLP deve continuar a reforçar a concertação política e diplomática sobre os pontos comuns da agenda do oceano entre os Estados-membros da CPLP, é o que estamos aqui a fazer, identificar e estabelecer parcerias com os observadores associados, que há pouco identifiquei, mas também com o espaço que a CPLP abriu para a participação da sociedade civil. E eu aqui ainda não vos falei, a CPLP dispõe de um dispositivo que se chama Observadores Consultivos da CPLP, na qual, neste momento, estão reunidos 108 entidades de todos os Estados-membros da CPLP, oriundas desta dimensão, e que se constituem em comissões temáticas, onde desenvolvem de forma autónoma o seu trabalho. Comissões temáticas essas que têm trazido para a esfera política da CPLP propostas de trabalho que já estão vertidas nas deliberações políticas da organização. Por exemplo, a reunião dos ministros do Ambiente da CPLP não se concretiza sem que exista hoje uma consulta prévia às organizações da sociedade civil da CPLP presentes nos observadores consultivos, que nos ajudam a definir a agenda que é levada para debate das reuniões ministeriais. É essa sociedade civil que identifica um conjunto de peritos que, antes de começarmos as reuniões técnicas de pontos focais, traduzem aquilo que é a sua visão dos principais assuntos que são debatidos a nível global e que devem estar no foco e na orientação das deliberações da CPLP. Nós gostaríamos, isto é uma proposta também para o futuro, mas seria nos próximos passos, portanto eu concretizo mais daqui a pouco, que nas reuniões técnicas dos pontos focais dos assuntos do mar, antes delas se concretizarem em órgão, em reunião de órgão, pudéssemos também ter este processo de consulta para que, no momento das deliberações, a informação, o conselho científico, o conselho técnico, ajudasse a informar a decisão de forma mais orientada para a ação e para decisões com verdadeiro impacto nas políticas públicas dos nossos Estados-membros. Portanto, a sociedade civil é hoje um parceiro incontornável da CPLP. Temos um fórum específico para ouvir estas opiniões, reunimos obrigatoriamente uma vez por ano com todos os observadores consultivos e com caráter periódico com as comissões temáticas. Existe uma comissão temática de observadores consultivos da CPLP para os assuntos do mar. Ainda pouco expressiva, só tem 4 observadores consultivos nela inscritos, mas isso também terá que ver com a tipologia das próprias organizações
às quais a CPLP reconheceu o estatuto de observador consultivo, e o que se pode intuir é que, à medida que este elenco de 108 possa crescer, mais observadores consultivos no setor, interessados no setor do oceano possam participar nesta comissão temática. Estávamos a dizer que o plano de ação, para além deste trabalho com a sociedade civil e da projeção internacional do oceano, da CPLP pelo oceano, também prevê a articulação do setor oceano com outras iniciativas setoriais da CPLP. Eu há pouco disse-vos que a nossa cooperação funcionava a 360 graus. E é isso que nós temos verdadeiramente promovido. Ou seja, quando existe uma reunião ministerial num determinado setor, nós tentamos convidar ou o ministro coordenador de outra área setorial ou o ponto focal desse setor, sempre que faça sentido, para criar um diálogo articulado, harmonizado, transversal, para que as preocupações que vêm desses setores e que façam sentido num outro, sejam explicadas. O que nós estamos a fazer com o setor do oceano é tentar que os pontos focais do setor do ambiente, da economia, do turismo, da saúde, da segurança alimentar e outros que ainda não identificamos, mas numa primeira etapa estes, testemunhem as deliberações e participem nos trabalhos dos pontos focais dos assuntos do mar, trazendo o seu conhecimento e criando aqui um diálogo articulado que permita deliberações mais consentâneas com aquilo que são as reais necessidades dos Estados-membros. É um exercício muito rico, mas que exige, lá está, coordenação. Coordenação não é fácil de realizar, porque nem sempre temos disponíveis os pontos focais dos outros setores, e é um exercício que também estamos a começar a implementar paulatinamente. Os nossos recursos internos são muito limitados para fazermos isto, para darmos corpo à ambição do que está nos textos, mas com muito boa vontade e com o apoio dos Estados-membros temos conseguido alguns avanços. Os diálogos intersetoriais mais recentes que tivemos foi entre o setor da saúde e da segurança alimentar e entre o setor do ambiente, do ensino superior e do turismo, se a memória não me falha. Por último, o plano de ação também nos traduz aqui uma ambição da CPLP poder acompanhar as conferências globais sobre a temática dos oceanos e ao longo do acordo e no espaço e na parte respectiva às organizações intergovernamentais, eu sublinhei aqui várias vezes, CPLP vai participar, resta saber agora como é que a Conferência das Partes vai identificar este modelo de participação para que a CPLP, enquanto organização, se possa inscrever e participar. Já aquilo que ontem o responsável do GEF dizia da CPLP candidatar um projeto em nome dos Estados-membros é uma irrealidade prática. Eu posso passar aqui meia hora a explicar porque é que isso não vai acontecer. Primeiro, porque a CPLP não tem um mandato direto dos Estados-membros para os representar neste pedido de solicitações. E se nós o fizéssemos por iniciativa própria, como ao longo destes 17 anos tem estado a que a CPLP faça, porque a minha vida anterior era trabalhar com organizações internacionais em busca de recursos para a aplicação de projetos, poderíamos correr um risco que era muito complicado, que era, num determinado momento, a CPLP conseguir um financiamento para uma determinada atividade que tivesse a ser disputado por um Estado-membro da CPLP, entrando em concorrência. Isto era absolutamente desleal. Em vários momentos poderia ser altamente provável, porque as pessoas que estão nos corredores, enfim, conhecendo-se há muitos anos e tudo mais, poderiam ter simpatia por uma decisão a favor da CPLP enquanto organização, e enquanto a CPLP organização não tiver um mandato específico para que isso possa ser feito, é uma impraticabilidade, é assim que se diz? É uma impossibilidade prática de acontecer. Portanto, talvez, na reunião dos ministros dos Assuntos do Mar, se acharem que isto é uma boa estratégia, pudesse resultar uma deliberação dizendo CPLP, Secretariado Executivo, está mandatado para apresentar candidaturas em nome dos Estados-membros, que venham a ser definidas no contexto da articulação de pontos focais, ou está mandatada, pelo menos, para procurar fontes disponíveis de recursos às quais nós nos possamos candidatar. Portanto, vejam que aquilo que o Sr. do GF disse, com muito boa vontade, e eu percebo que ele o tenha dito, neste momento é uma impossibilidade. Tal como é uma impossibilidade, neste momento, da CPLP participar na SCOP enquanto organização intergovernamental.
E isto para nós é muito estranho, porque a CPLP é observador do sistema das Nações Unidas, tem a sua placa, participa todos os anos na Assembleia Geral, participa no Comitê dos Direitos Humanos, participa na Assembleia Mundial de Saúde, participa na Conferência Internacional do Trabalho, tem a sua plaquinha, vai a estas reuniões, pode intervir, é chamada para intervir, e quando nós tentamos participar nas COP, já nos tentámos inscrever, isso tem sido uma impossibilidade. Portanto, é uma inabilidade do nosso lado, Secretariado Executivo, vamos ter que estudar melhor como é que isso se pode processar, porque naturalmente, e no acordo do BBNJ, percebemos que há aqui, inclusivamente, um parágrafo que diz que estas regras não devem criar restrições à inscrição de organizações com a tipologia da CPLP, portanto, vamos testar logo que esses instrumentos estejam criados. Quanto às COP, a solução que tem sido ventilada e que, enfim, como funcionários da Casa me desagrada um bocadinho, mas é o que temos feito, é a participação da CPLP nas delegações nacionais de um determinado Estado. Já tivemos com Angola, já tivemos com Cabo Verde, mas a participação da CPLP enquanto organização faz-se necessária e gostaríamos de evoluir um dia nesta possibilidade. Volto a dizer-vos, é uma inabilidade nossa de provavelmente ainda não temos conseguido responder aos quesitos que são necessários, mas por outro lado é também uma incompreensão prática de, sendo observador das Nações Unidas, não ser, por comparação, enfim, aceite também na COP enquanto organização. Quais é que são os avanços que a implementação da estratégia dos oceanos da CPLP pode apresentar e porque é que eles são, porque é que eu gostaria aqui de os mencionar, porque podem servir também de inspiração para o nosso trabalho futuro. Bom, nós conseguimos, em 2022, no âmbito da segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, candidatar um evento paralelo, com vários parceiros internacionais, alguns da sociedade civil, que foi aceite e que foi realizado no domínio da promoção ao combate da pesca ilegal. Este evento teve aqui lugar, aqui em frente como é que se chama? No Mel Arena, e a CPLP pôde realizar o seu evento. Este evento teve depois uma réplica também no Secretariado Executivo da CPLP, isto já são questões operacionais que pouco vos interessam. Por outro lado, aprovámos também em junho de 2022 um acordo de criação de uma plataforma de cooperação da CPLP para a promoção da pesca sustentável e combate à pesca ilegal. Este instrumento foi aprovado durante a presidência angolana da CPLP, está aqui à mesa um dos negociadores pelo lado do Brasil, que foi o Filipe, que participou nestes trabalhos e que permitiu também que a CPLP dispusesse deste instrumento, que me parece também ser vertente para aquilo que nós poderemos fazer no contexto do BBNJ. Realizámos a primeira conferência da hidrografia em 2022 e está planeada já a realização da segunda em novembro deste ano, no Mindelo, em Cabo Verde. A conferência de hidrografia da CPLP parece-me altamente relevante porque parte daquilo que tem a ver com a transferência de tecnologia marinha e a exploração das zonas fora de área ou em área depende de serviços de hidrografia com capacitação. Existe tecnologia muito relevante nos nossos Estados-membros. Habitualmente há aqui uma parceria forte entre o Instituto Português e o Instituto Brasileiro e creio que isto será naturalmente um espaço de cooperação muito relevante para a implementação do BBNJ no espaço da nossa comunidade. Depois realizámos também alguns eventos um pouco mais pequenos, nomeadamente uma conferência sobre a questão do mar limpo, só que esta conferência foi realizada no âmbito da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável e foi inscrita como um dos eventos desta iniciativa, o que também não deixa de ser relevante. Realizámos uma ação de capacitação no domínio do lixo marinho. Esta também foi uma iniciativa que teve lugar em momento prévio à 5ª reunião da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, da UNEP, e portanto também foi inscrita nesse sentido, também trouxe visibilidade à CPLP para este espaço. E depois temos uma carta de compromisso da CPLP por um mar sem lixo, que foi aprovada na reunião dos Ministros de Assuntos do Mar e que também já está subscrita por outras áreas ministeriais setoriais, nomeadamente a reunião dos Ministros do Ambiente, e depois, como foi em 2021 endossada pelo órgão político superior da CPLP, que é o Conselho de Ministros, nós não a temos levado a outras reuniões ministeriais setoriais, porque estando aprovada já este órgão, talvez não faça tanto sentido voltar a ter outro tipo de assinaturas. É um dispositivo que veio como proposta da sociedade civil, é um daqueles exemplos que eu gostaria de salientar, que foi incorporado
na dimensão das decisões políticas da CPLP e que é hoje um instrumento endossado ao mais alto nível pelos órgãos da nossa comunidade. Então, tudo isto, e eu não sei se estou dentro do tempo ainda. Estou à frente do tempo? Ok. Então, eu estava preocupado porque tinha muita coisa. Sendo assim, talvez se possa entrar aqui rapidamente nos próximos passos. E antes de olharmos para os próximos passos, eu gostava de fazer um bocadinho aquilo que a Júlia fez ontem e, ao olhar para e que já tinha feito em momento de prévio à participação aqui no seminário, me tinha detido particularmente sobre o artigo 46, mas mais em específico sobre o anexo 2, onde foram definidos os tipos de reforço de capacidades e transferência de tecnologia marinha. E como vários dos participantes disseram, isto é apenas uma identificação inicial de necessidades, não é? Ela pode ser acrescida, pode ser valorizada, pode ser adensada à medida que os debates que vão ser feitos nas conferências preparatórias e na primeira conferência das partes identifiquem necessidades que não estejam aqui vertidas nesta listagem inicial. Este é já um dos primeiros passos que provavelmente daqui a pouco iremos discutir. É que, sendo esta uma listagem indicativa, eu consigo ver várias tipologias de iniciativas que a CPLP já desenvolve, ou seja, a maneira como a CPLP desenvolve cooperação está vertida neste documento e a tipologia específica de atividades que a CPLP costuma desenvolver também estão aqui inscritas. Eu falo particularmente, se tiverem o anexo 2 à frente, da linha D, que nos remete para o desenvolvimento e reforço da capacidade institucional e dos quadros ou mecanismos regulamentares nacionais. E nesta linha D, aquilo que aqui aparece inscrito é muito do que a CPLP já faz em vários setores. Quando se promove a partilha de experiências entre os nossos representantes, os nossos quadros, e os mecanismos que cada Estado-membro desenvolveu no seu contexto, quer sejam de tipologia jurídica, quer sejam de governação, nós estamos a trazer para a mesa do debate aquilo que são as experiências, umas mais exitosas, outras nem tanto, mas que são as experiências de cada um dos Estados-membros, que são depois debatidas e que podem levar a alterações na forma como as políticas públicas nos nossos Estados-membros são implementadas. Então, eu aqui já tinha assinalado, mesmo antes de vos ter ouvido ontem, aliás, em boa verdade não vos ouvi porque estava fora da sala, mas tive a ocasião depois de perceber quais é que tinham sido os principais pontos, eu já tinha aqui assinalado isto como um dos aspectos. Por outro lado, aqui fala-se também da assistência ao desenvolvimento e à implementação de controle de cumprimento de medidas legislativas ou administrativas. A CPLP faz isto em praticamente todos os setores. Todos os setores de cooperação da CPLP têm, a determinada altura, a necessidade de melhoria da legislação nacional e as práticas que cada um dos Estados-membros que possam estar mais avançados numa desses setores é habitualmente trazida para a mesa, é partilhada com os demais, são identificados períodos que ajudam a que esse exercício decorra e a cooperação vai sendo fomentada. Mas a linha D, onde verdadeiramente nós temos mais exemplos para apresentar, é na sua linha quinta, quando se fala da criação ou reforço de capacidades institucionais das organizações institucionais nacionais e regionais relevantes. E porquê é que eu destaco em particular esta linha? Porque, lá está, voltando ao início da apresentação de hoje, eu vos disse que a CPLP é uma organização intergovernamental. E se nós formos fazer uma análise fina dos principais beneficiários das atividades da CPLP, encontramos os institutos nacionais dos nossos Estados-membros, departamentos de ministérios setoriais, enfim, são os principais beneficiários quase que em exclusivo desta tipologia de intervenção que visa, ao fim e ao cabo, melhorar a sua capacidade de intervenção para, no momento em que têm que informar os decisores políticos, estarem devidamente capacitados com ferramentas que vos permitam apresentar as melhores soluções possíveis. Eu creio que um dos próximos passos, e vamos ver daqui a pouco, que se pode aspirar é justamente isso, é no âmbito do BBNJ criar este nível de capacidades e de partilha de capacidades entre os nossos Estados-membros para levar-me ao resultado que aqui foi expresso e desejado, primeiro de aprovação e depois de ratificação.
A linha E é também muito relevante para este fim, que é o desenvolvimento das capacidades de recursos humanos e das competências técnicas através de intercâmbios, colaboração, investigação, apoio técnico, etc, etc. Isto é outra marca essencial da forma como a CPLP desenvolve cooperação. As nossas atividades são essencialmente isto, de reforço de capacidades de recursos humanos, em que uma instituição de um Estado-membro que tem disponibilidade metodológica, tem disponibilidade de recursos, tem interesse em apoiar os nossos Estados-membros, identifica essa capacidade, ela é trazida e é debatida nos órgãos competentes da CPLP e, a partir daí, é disseminada em todos os Estados-membros. Isso tem sido feito ao longo da história da CPLP sem qualquer dificuldade. Serão dezenas os exemplos que poderia aqui apresentar. No caso concreto dos assuntos do mar ainda não aconteceu e, portanto, poderíamos aqui identificar também uma oportunidade para a nossa cooperação futura. E depois, por último, já no ponto, no ponto 4 da linha E, desculpem, no ponto 5 da linha E, temos a criação de um mecanismo de ligação e em rede, que é exatamente assim que a CPLP funciona. Quando uma reunião de pontos focais estabelece, esse órgão até muitas vezes tem a designação rede de pontos focais de A, B, C, D, ou rede do BBNJ, por exemplo, que poderia ser constituída para continuar a manter viva esta partilha de informação que seguramente todos iremos aqui identificar como passos futuros para a nossa cooperação. E depois, por último, já na parte final do anexo 2, a questão dos repositórios e dos manuais e o desenvolvimento de programas técnicos e científicos. Nós aqui temos vários também. Os dois exemplos que eu vos posso dar mais longos na cooperação da CPLP, enfim, juntam os nossos laboratórios de engenharia civil. É um projeto de capacitação técnica nesta área que já tem com a CPLP 15 anos de execução, no âmbito dos Institutos Nacionais de Estatística, junto às autoridades estatísticas de todos os Estados-membros, também já está há 15 anos a ser desenvolvido neste domínio, e quem sabe, não se consegue também criar um programa de cooperação científica e técnica envolvendo responsáveis do BBNJ que, com periodicidade anual, tenha recursos para dar corpo às atividades que seguramente iremos identificar. Então, tendo feito esta análise, e estou a ser poupado nas palavras porque acho que era importante ouvir-vos, acho que como próximos passos nós poderíamos ter alguns dos que estão aqui inscritos, não sem antes procurar resumir aquilo que ontem foi dito aqui à volta da mesa e que algumas dessas propostas estão já ali inscritas. Foi ventilado de forma muito enfática que existe a necessidade de harmonizar a versão portuguesa do texto do Acordo BBNJ. E, de facto, em alguns dos exemplos que aqui foram dados, é muito paradigmática essa necessidade. E a diferença da tradução entre o português do Brasil e o português de Portugal traduz justamente essa necessidade. Quando se diz na versão do português do Brasil que as partes deverão cooperar, é completamente diferente daquilo que se diz na versão em português, que diz que as partes cooperam. O texto quer dizer, não é a mesma coisa, as partes deverão cooperar ou as partes cooperam. E, portanto, este exemplo foi aquilo que eu tomei nota, porque acho que para aquilo que hoje vos queria dizer é talvez o mais relevante, mas traduz bem a necessidade de olharmos para o texto com mais atenção. Um outro ponto e à volta da mesa foi inclusivamente colocada já uma disponibilidade para nos ajudar nisto, que foi, julgo eu, introduzida pelo Instituto Português do Direito do Mar, se eu bem me recordo, que terá manifestado a sua disponibilidade para nos apoiar nesse domínio. Depois, uma outra possibilidade, que é aquela que também está ali vertida, que seria necessário, provavelmente, darmos seguimento a esta ação que aqui nos junta, com uma atividade mais concreta, depois de cada um de vós regressar a casa, voltar a olhar para o acordo, estudá-lo, falar com a vossa área política, eventualmente identificar de forma mais sistemática e sistematizada aquilo que são as necessidades de capacitação, de podermos voltar a realizar um workshop especificamente dedicado à identificação, à necessidade de reforço de cooperação, cruzando aquilo que são as necessidades dos diferentes Estados-membros e encontrando uma plataforma comum que seja do interesse de todos.
Foi também mencionado a necessidade, várias delegações o fizeram, de trabalhar a temática dos recursos genéticos marinhos. E aqui, provavelmente, a capacitação e a partilha de ciência já existente em alguns Estados-membros da CPLP poderia ser uma primeira etapa. Depois também de, eventualmente, se criarem centros de investigação neste espaço. Eu recordo-me que na declaração da 4ª reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar, quando Cabo Verde assumiu a presidência da CPLP, existia justamente a possibilidade de criar um observatório para os assuntos do mar da CPLP, que foi depois vertida numa nova redação quando a presidência angolana da CPLP assumiu esta reunião ministerial, mas que, por diversas razões, não avançou. Na versão última desta proposta, o centro seria um centro em formato eletrónico. E este centro em formato eletrónico, se eventualmente avançasse nesta terminologia, nesta metodologia, responderia de forma muito assertiva a um dos aspectos que o Clearing House Mechanism propõe, nomeadamente também aqui o Transferência de Tecnologia Marinha, que é ter uma base de dados onde se possam inscrever os avanços que nesta matéria ocorram no contexto da CPLP e poderia ser um avanço para este fim. Eu não o traduzi ali nos próximos passos, porque é algo que necessita de ser levado à reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar para perceber uma de duas coisas. Ponto 1, é uma ideia extraordinária, mas não há capacidade de avançar e, portanto, temos que ser muito claros. E eu aí, enquanto diretor de cooperação, os colegas que estão aqui, que me conhecem, sabem que eu sou talvez um bocadinho assertivo, como se diz agora, uma expressão que eu detesto, mas não encontro melhor para traduzir, muito direto a dizer aos Estados-membros, não há capacidade de realizar, apesar da expectativa ser boa, mais vale não colocar no plano de ação, sob pena de mais tarde, quando se fizer a avaliação, e nós fazemos avaliação e monitorização do grau de execução do plano de ação, os senhores ministros virem dizer, então vocês propuseram isto, não há avanço aqui, isso não é de facto positivo, portanto, é bom manter no radar, mas se sabemos à partida que não teremos condições para concretizar, é melhor não programar. Mas queria-vos dizer que, caso seja possível avançar, mesmo em plataforma eletrónica, conforme os últimos termos de referência, poderia ser uma resposta muito interessante. Penso que foi a delegação de Timor-Leste que falou no seguimento dos centros de investigação, na criação de um sistema de alerta. Este observatório, como estava previsto, já previa justamente também esta questão dos sistemas de alerta. Vamos ver em que medida é que o assunto volta à reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar e, quem sabe, teríamos aqui uma possibilidade de regressar a este tema. A questão da atualização da legislação e de legislação complementar que possa criar coerência na implementação dos instrumentos foi também um ponto que todas as delegações identificaram, quase sem exceção. Disse-vos há pouco que isto, na tipologia de cooperação da CPLP, é muito usual e, portanto, revemos-nos perfeitamente, enquanto organização, nesta identificação. As ações de formação e capacitação são essenciais. Penso que foi a delegação de Moçambique que trouxe este tema para a mesa. Enfim, digamos que é o beabá da cooperação da CPLP, é a realização desta tipologia de iniciativas. A Guiné-Bissau falou de muitos assuntos e alguns deles estão ligados também já aos pontos prévios que identifiquei, nomeadamente a necessidade de o instrumento poder ter uma maior divulgação interna no espaço do país para chegar ao conhecimento de quem possa sobre ele decidir, uma questão mais específica de capacitação na avaliação do impacto ambiental e do impacto ambiental estratégico. A CPLP tem uma metodologia já para este tipo de iniciativas que foi operacionalizada na reunião dos Ministros do Ambiente, pode ser apresentada como estratégia para este fórum. A ordenação do espaço marinho foi também identificada como uma prioridade e aí as reuniões de ministros, a reunião a Conferência Hidrográfica da CPLP já está a contribuir para esse fim e poderá continuar a trabalhar nesse domínio, é justamente uma das tarefas que incumbe a este tipo de autoridades. E a questão do reforço da investigação científica, que também já tinha sido colocada por outras delegações. Cabo Verde também identificou esta necessidade da divulgação interna do acordo e externa como uma prioridade. Ela é clara para todos nós aqui à volta da mesa.
Falou numa proposta que penso que até já está em vigor, não é? Que é a criação de um grupo WhatsApp do BBNJ. Penso que a Maria Luísa já criou esse grupo e não? E que está a ser feito. Na CPLP nós poderíamos criar a rede dos pontos focais do BBNJ, penso que é uma das questões relevantes para que isto seja institucionalizado no espaço da comunicação. Cabo Verde também falou da investigação científica e da questão da legislação da ordenação do espaço marinho, na mesma ótica que Guiné-Bissau, e eu também sobre isso gostava de me juntar, dizendo que a Conferência Hidrográfica da CPLP pode nos dar aqui uma boa contribuição. O Brasil trouxe para cima da mesa já alguns instrumentos que tem disponíveis e que vão ao encontro daquilo que eu há pouco disse, nomeadamente a tradução para português de algumas, eu não sei como é que se traduz isto em português, de alguns fact sheets, de algumas informações básicas sobre a implementação do acordo, a realização talvez de um mini curso sobre o que é o BBNJ, também corresponde um bocadinho àquilo que a própria vocês à volta da mesa tinham identificado da realização de um workshop para a fase de implementação, e trouxe-nos aqui uma ideia muito interessante que eu próprio também já trabalhei com a direção CPLP do Itamaraty e que é o aproveito, e com a própria Agência Brasileira de Cooperação, mas que ainda não teve tradução prática, e eu acho que vocês têm mais dificuldade ainda do que eu, porque os vossos colegas do Itamaraty, se vocês vos falarem disto, vão matar-vos logo no momento seguinte, que é aproveitar a agenda do G20, não é, para traduzir nas reuniões que estão a ser feitas. Eu acho que há aquela reunião maior sobre ambiente e sustentabilidade, e depois temos uma mais específica sobre os assuntos do mar. Eu penso que ambas estão apontadas para outubro, a nível ministerial, do Sherpa está já a ser feita. E eu desejo-vos boa sorte, porque a vossa boa sorte será a boa sorte da CPLP. Acho que é uma ideia excelente, uma ideia extraordinária. O embaixador do Brasil junto à CPLP também já a colocou em cima da mesa para aproveitar espaços do G20 para trazer reuniões ministeriais da CPLP. E, portanto, eu só vos queria incentivar a avançarem com esta proposta, porque poderia ser uma plataforma extraordinária para que a CPLP se tornasse visível e conseguir, eventualmente, com os membros do G20, traduzir, alguns deles observadores associados da CPLP, traduzir um apoio grande para esta dimensão. Portanto, acho que seria importante que nesta reunião que vai ser feita, talvez no âmbito desta maior do ambiente e da sustentabilidade, uma delas que vai ser feita inclusivamente em Washington, que vai juntar os ministros das Finanças. Enfim, é uma ambição estratégica extraordinária. Eu queria vos incentivar muito, mas se são vocês brasileiros a tratarem-se com os vossos colegas, é mais soft do que ser o secretariado executivo da CPLP a fazê-lo. Mas parabéns, parece-me que é uma iniciativa de grande fogo. No caso de São Tomé e Príncipe, ele, ao fim e ao cabo, é uma tradução daquilo que também já outras delegações tinham traduzido, a necessidade de capacitação, de divulgação interna também do acordo, e de olharmos para as áreas marinhas protegidas e como é que se procederá à sua monitorização. Já de Portugal, nós temos aqui um interesse do Sr. Diretor, parece-me, de, quem sabe, voltarmos a dinamizar uma reunião como esta para consolidarmos o que aqui aconteceu, mas Portugal focou muito a temática do acesso ao conhecimento e também a questão da sua disponibilidade para apoiar o exercício de harmonização de um texto em língua portuguesa. Portanto, consolidando tudo aquilo que foi dito à volta da mesa, eu lembrei-me de propor como próximos passos para vos ouvir os que estão ali em tela. Passos de nível político e passos de cariz operacional. O primeiro passo de nível político é um trabalho de casa que eu levo para mim, que é, para mim, para depois debater com os Estados-membros. Vai-se realizar em São Tomé e Príncipe, no próximo mês de julho, o Conselho de Ministros da CPLP, que, como vos disse há pouco na tipologia dos órgãos, é o órgão político de maior deliberação da nossa comunidade e que junta à mesa os ministros das Relações Exteriores e os ministros dos Negócios Estrangeiros. Isto habitualmente tem um conjunto de reuniões de grupos de trabalho que decorrem no Secretariado Executivo, que vão aprimorando a agenda até à sua aprovação final e submissão ao Conselho de Ministros. O Secretariado Executivo da CPLP assume aqui o compromisso de começar a trabalhar num texto de resolução, que depois será levado a debate com os Estados-membros, que traduza a importância e a relevância do acordo do BBNJ para a nossa comunidade, apresentando depois na sua componente deliberativa, de decisão,
um comando para que o tema possa ter seguimento no espaço da CPLP, seja por via de uma reunião, levando o assunto para a reunião de ministros dos Assuntos do Mar, seja incitando à criação de reuniões regulares, enfim, não tenho o texto ainda na cabeça, mas não será um desafio extraordinário conseguir ter este projeto de resolução. Isto dará espaço, ponto 1, ao reconhecimento da importância política do tema na CPLP, se bem que ela não careça, de facto, se calhar, de mais uma resolução, porque o envolvimento de todos na negociação do acordo já o traduz, mas eu acho que nos dá espaço a nós, CPLP, enquanto organização, para continuar a apoiar-vos neste exercício e a podermos levar a deliberações dos órgãos da CPLP estas matérias, sempre que precisarmos de eventualmente candidatar projetos ou de fazer ações de capacitação ou o que seja. Portanto, eu necessito de uma resolução deste tipo para a CPLP, organização, necessita de uma resolução deste tipo para termos aqui uma ancoragem política consolidada. O segundo passo político é, no elenco normal das reuniões que estão a ser programadas pela Presidência de São Tomé, ainda não está agendado o calendário da reunião de Ministros dos Assuntos do Mar. E ligando esta não identificação de uma data com a proposta do Brasil do G20, eu lembrei-me de que poderia ser útil, até que a reunião regular tenha a sua data agendada, identificarmos uma reunião extraordinária de Ministros dos Assuntos do Mar, focada na temática do BBNJ, ou tendo como, entre aspas, desculpa, motivo, o BBNJ, para convocarmos esta reunião e sentarmos à volta da mesa os nossos ministros e os nossos técnicos para debater o que é que poderá ser feito. Isto é mais um passo, mais uma ancoragem política para responder a uma questão que penso que foi o Dr. Kowalski que colocou na sua apresentação, quando disse que mesmo aqueles, ou terá sido o Vasco, já nem sei, que mesmo aqueles que não aprovaram ainda, não, foi o Sr. do Jeff, mesmo aqueles que não aprovaram ainda o acordo, têm que fazer uma demonstração política clara do seu interesse de se juntarem a este processo de discussão para poderem, pelo menos, candidatar-se aos recursos para as ações de programação e de preparação para a pré-COP. Então, nesse sentido, uma reunião de ministros de Assuntos do Mar da CPLP e uma resolução aprovada naqueles termos é a ancoragem que todos os Estados-membros necessitam para poderem depois candidatar-se a este tipo de instrumentos e, eventualmente, poderem manifestar, junto das instituições que dispõem de recursos, candidaturas para a vossa preparação, nos casos em que ainda vão aprovar o acordo para a sua aprovação e depois ratificação, e para os outros que estão mais avançados para os processos de ratificação. Estes serão os passos políticos. Não me parece, devo dizer, com todo o distanciamento que isto possa ter, que seja relativamente complicado de atingi-los, e eu diria até que é um pouquinho mais função aqui nossa do Secretariado Executivo da CPLP, fazer enfim, traduzir esta necessidade nas reuniões que temos com os nossos embaixadores. Eu acredito que elas sejam percepcionadas de forma muito, muito, muito positiva. De cariz operacional, e utilizando aquela minha metodologia de traduzir apenas opções que sejam fáceis de concretizar e que não estejam muito ligadas à necessidade de recursos, eu lembrei-me, com base em toda a identificação que há pouco foi feita, de propor 3 passos. O primeiro deles, nós devemos ter uma indicação ou uma nomeação formal por parte dos Estados de quem serão os pontos focais para o acordo da BNJ de todos os Estados-membros. Serão as senhoras e os senhores à volta da mesa? Esperemos que sim, porque isto já traduz aqui uma primeira vantagem que terão para, junto às vossas administrações, consolidarem essa nomeação, mas a partir do momento em que existe uma indicação por nota diplomática de quem são as pessoas, nós, em boa verdade, estaremos a criar a prática de poder reunir formal e informalmente, sempre que necessário, pelas vias que tivermos ao nosso dispor, os pontos focais do BNJ para partilha da informação que também farão seguramente por via do grupo WhatsApp que está criado. Isto significa que todas as informações fora do vosso contexto de intervenção, que no Secretariado Executivo se julguem úteis para o vosso trabalho, nós passaremos a divulgar também eletronicamente. Imaginem, uma decisão da reunião dos ministros do Ambiente ou uma execução do plano de ação dos ministros do Ambiente.
uma decisão da reunião dos ministros da Ciência e Tecnologia, o que seja e que tenha implicação para ajudar e apoiar a vossa tarefa de tornar o acordo mais conhecido internamente e de levar o que daí resulta a decisão das instâncias nacionais, nós passaremos a divulgar para apoiar esse vosso exercício para esta rede formal. Isto parece-me também de muito fácil concretização e é assim que a CPLP opera em rede. A segunda proposta de cariz operacional é dar continuidade a este seminário. Teríamos que ver depois como o financiar, para termos uma atividade subsequente especificamente dedicada à identificação de necessidades para a capacitação dos Estados-membros nas dimensões que aqui foram abordadas. Este seminário só fará sentido se todos e cada um de vós fizer um trabalho de casa, digamos assim, no sentido de identificar aquilo que é prioritário para vós, qual é o estado e o ponto de situação em que se encontram, para ao trazerem essa identificação de necessidades de cada um dos Estados-membros, conseguimos encontrar aqui um mínimo denominador comum para depois traduzirmos isso num programa de ação, candidatando a atividades financiadas pela CPLP ou por outros mecanismos que possam ser identificados. E, por último, também parece de fácil concretização, vendo as manifestações de apoio que já tivemos do lado do Instituto Português de Direito do Mar, da Delegação Brasileira e da Delegação Portuguesa, de criarmos aqui um grupo de trabalho para se harmonizar uma versão portuguesa, em língua portuguesa do texto, que sirva a todos os Estados-membros e no qual todos se identifiquem. E, portanto, sendo prático e tendo noção da dificuldade de recursos que temos, estes seriam os próximos passos que eu gostaria de listar. E agora, Carla, não sei, talvez fosse bom fazer uma ronda à mesa para ver se aquilo que eu disse é assim muito descabido, se há alguma questão ou dúvida que tenha resultado da apresentação da forma como a CPLP funciona e daqui gerarmos talvez um entendimento para os próximos passos. Muito obrigado.